doutora Raquel Corazza, né? Pelo tempo regimental. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor ministro-presidente. Em nome de quem saúdo todos os presentes, em especial os aniversariantes desta semana e da semana passada, ministro Ives. Bom, pela recorrente SEAC Grande ABC. Inicialmente, Excelências, por pura cautela, é preciso registrar que, ao contrário do que constou na contestação e contrarrazões dos réus e recorridos, que não há nenhum outro processo em que constem as mesmas partes, mesmo objeto da presente ação, ajuizada pelo autor recorrente, beirando a má-fé os recorridos alegarem isso em qualquer fase do processo. Isso trago à baila logo de forma inicial, por pura cautela. Dito isso, se faz necessário informar aos excelentíssimos ministros dessa SDC, dessa sessão, que o objeto do presente processo, como já relatado pelo ministro Ives, já conta com julgamentos, em outros casos exatamente iguais. Vou trazer como exemplo o do processo 3434, de 2011, de origem aqui, do TRT 10ª Região, que era a respeito de cláusulas dos sindicatos de condomínios do Distrito Federal. E a conclusão dessa sessão, decisão já transitada em julgado, para caso idêntico, foi declarar nulas as cláusulas da Convenção dos Sindicatos de Condomínios, aqui do DF, que proibia a contratação de zelador, garagista, porteiro, trabalhador de serviços gerais, faxineiro, por meio de empresas terceirizadas de asseio, conservação e limpeza. E os fundamentos dessa sessão para, na época, reconhecer essa nulidade foram porque as cláusulas assinadas pelos sindicatos de condomínios, junto com o respectivo laboral, representava uma restrição de mercado, atingindo livre iniciativa empresarial, e sendo cabível fazer um acréscimo pessoal aqui de que tais cláusulas também representavam uma restrição até ao livre exercício da profissão, já que os trabalhadores se veriam proibidos de trabalhar no condomínio se fossem empregados de empresas de asseio e conservação. E, assim, tais cláusulas elas violam a Constituição Federal, além de interferir na sobrevivência das empresas prestadoras de serviços de limpeza, asseio e conservação, bem como dos próprios sindicatos patronal e laboral dessa categoria. Sendo cabível destacar que essas empresas elas exercem atividade lícita e regular. E ainda porque os sindicatos condomínios eles estavam fazendo ingerência irregular, indevida, na atuação desses outros sindicatos da área de asseio e conservação, como já dito aqui. E essa sessão entendeu que, apesar da autonomia coletiva, e aqui acrescentamos, apesar do poder de autorregulamentação e autolimitação de interesses coletivos dos sindicatos, não há como reconhecer a validade de cláusulas que atingem categorias diversas daquelas representadas pelos sindicatos que assinaram a convenção. E, portanto, elas extrapolam a base territorial dos sindicatos convenientes, como também entendeu essa sessão, afrontando, então, o artigo 170, inciso 4º, parágrafo único da Constituição, e até mesmo a súmula 331, que reconhece ser lícita a terceirização. De maneira que, como essa SDC já anulou cláusulas com o mesmo teor, mesmo texto, idêntico, o que se espera agora é que seja decidido dessa mesma forma no presente caso, para não se ter uma indesejável insegurança jurídica e se criar um precedente no Brasil todo de que esta Corte Trabalhista autoriza que outros sindicatos de outras categorias assinem convenções coletivas extrapolando sua base e proibindo que categorias que eles não representam não possam ser contratadas para diversos serviços. Por exemplo, um sindicato que represente hospitais e clínicas, proibir que clínicas e hospitais contratem asseio e conservação, obrigando os hospitais a contratarem diretamente essa mão de obra. Isso é só um exemplo. Ou TI, ou vigilância, ou monitoramento. Mesmo porque, Excelências, a decisão dessa sessão já proferida, né, em caso idêntico, ela tem seus fundamentos exatamente
com base em entendimento do Supremo, anterior, no RE 578962, no sentido de que o preceito do artigo 7º, 26, inciso 26, não confere presunção absoluta de validade aos acordos e convenções coletivas, podendo a Justiça Trabalhista revê-los, caso se verifique afronta à lei. E aqui não há o que se falar em prevalência do negociado sobre o legislado. Primeiro, porque a norma coletiva em questão ela é anterior à reforma, mas, principalmente, Excelência, porque tais cláusulas da convenção coletiva assinada pelos recorridos, elas dispõem sobre objeto ilícito, elas extrapolam, novamente, reitero, extrapolam a base dos sindicatos convenientes, criam reserva de mercado, violam princípios da livre iniciativa, livre concorrência, livre exercício da profissão. E cabe acrescentar, reiterar, na verdade, o que o ministro relator disse, que o Supremo, no tema 725, de repercussão geral, já pacificou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. E o mesmo ocorre no julgamento da DPF 324, cuja conclusão foi de que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade. Peço vênia para citar trechos do voto do ministro Luiz Fux, que assim se manifestou. A proibição genérica de terceirização pode interferir no direito fundamental da livre iniciativa, criando impossível ofensa direta ao artigo 5º, inciso 2º da Constituição, obrigação não fundada em lei, capaz de esvaziar a liberdade do empreendedor de organizar sua atividade empresarial de forma lícita e da maneira que entender ser mais eficiente. Excelências, a consequência da anulação das cláusulas para os recorridos é nenhuma. Mas para o recorrente, sindicato patronal, e também para o Sindicato dos Empregados de Asseio e Conservação, será catastrófico se forem mantidas tais cláusulas, porque as empresas de asseio e conservação do grande ABCDM prestam serviços para cerca de 1.200 condomínios, e elas na região do grande ABCDM. E perderão os contratos mantidos há anos nesses condomínios, acarretando cerca de uma demissão de cerca de 6 mil empregados, em um momento em que mais de 13 milhões de brasileiros estão sem emprego. E, certamente, não se terá realocação de todos, porque muitos deles fazem parte, inclusive, do quadro de reserva, como é conhecido nas empresas de terceirização, que são trabalhadores que estão ali para cobrir férias, faltas, doenças dos colegas junto aos tomadores. E esse esvaziamento da categoria, causado por tais cláusulas dos sindicatos de condomínios, também esvaziará e enfraquecerá, como eu já disse, os sindicatos patronal e laboral de asseio e conservação do grande ABC. Portanto, pelos motivos demonstrados, faz o recorrente aqui um apelo a Vossas Excelências, que reformem o acórdão regional, que, na pretensão de proteger o direito de autorregulamentação dos sindicatos recorridos, olvidou-se de proteger o direito constitucional da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência, do livre exercício da profissão, princípios fundamentais da ordem econômica constitucional, e ainda observar a súmula 331 e legislação atual. Na forma decidida pelo regional, para não anular as cláusulas impugnadas, está, sem dúvida alguma, se dando amparo jurídico aos recorridos, não para gerar mais empregos, mas sim para criar uma reserva odiosa de mercado para eles e um aumento para os recorridos de contribuições de caráter sindical com a inegável extrapolação do âmbito de representação. Doutora, tem 1 minuto para terminar. Por todas essas razões, é que se reitera o pedido que seja o recurso ordinário provido. Obrigada, Excelências. Pois não, doutora.